Civil, né, quando você acorda e quando você dorme, o direito civil acorda e dorme com você. Né? A cama que você deita, no lar que você habita, o direito civil está do teu lado. Ou como inquilino, por exemplo, em função de um contrato de locação, ou como proprietário com seu direito de propriedade garantido por leis civis. Quer pacificar uma sociedade? Então vamos fazer o seguinte, não vamos tratar nos efeitos, vamos tratar na causa. Vamos instruir, vamos fazer com que as pessoas tenham consciência das suas responsabilidades, dos seus direitos, das suas obrigações. Hoje, em nome do politicamente correto, em nome das liberdades, em nome, enfim, de um monte de coisa que, na verdade, se você parar para ver, aquilo não faz o menor sentido, né, nós aceitamos e vivemos situações, sabe, assim, absolutamente absurdas. Bem-vindos a mais um episódio do RH Debate. Hoje, o nosso debate é sobre um tema que, de alguma forma, impacta a vida de todos nós. Nós vamos falar sobre o direito civil, contratos, consumos, dívidas, responsabilidades e muito mais. E para isso, nós recebemos hoje um dos mais conceituados advogados do Brasil e meu amigo pessoal, Dr. Lauro Mário Perdigão Chu, e que vai abordar e nos ajudar a entender o que está por trás das situações enfrentadas no dia a dia. Léo, como é de praxe, você termina a apresentação. Ok. Como ele brinca comigo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A hora que você estiver vendo o nosso programa. Bem-vindo a mais um RH Debate Podcast. Estamos aqui mais uma vez com uma entrevista que com certeza vai ser de muito interesse em vocês. O Lauro é um conceituado advogado e vai poder nos explicar muitas coisas, principalmente sobre a parte de contratos, de tudo aquilo que envolve uma empresa e o próprio RH dentro de uma empresa. Ok? Lauro, o microfone é seu para uma abertura e explicar para a gente, se apresentar para a gente. Muito bem, muito obrigado, Paulo, obrigado, Léo, pelo convite, por essa oportunidade de debater com assistência esses temas, né? São temas que estão no nosso cotidiano, na nossa vida. Já se diz desde muito de que onde há sociedade há direito. Né? É impossível imaginar, né, que uma sociedade possa sobreviver sem ter um aparato regulatório, né, instrumentos que ordenem os relacionamentos entre as pessoas, porque os interesses se conflitam, então há necessidade de ter esses instrumentos de regulação, vamos dizer assim. E aí entra, evidentemente, o direito. Em vários ramos, né? Nós temos, quer dizer, na parte de comportamento, né? Nós temos o direito penal, crimes, né? O direito de punir. Nós temos na parte civil, né? Que é uma área muito ampla, muito vasta, obrigações, contratos, famílias, sucessões, né? Locação, quer dizer, uma gama muito grande que envolve relações intersubjetivas, relações entre as pessoas, né? De modo que há necessidade que o direito também trate, né? Através de normas gerais e específicas para cada tema desses, né? De modo que as pessoas tenham uma referência de comportamento, né? E a solução, né, que é a solução justa, quando algum conflito se estabelecer. Né? O direito previdenciário, o direito do trabalho, quer dizer, o direito das suas, quer dizer, várias faces, das suas várias modalidades, mas especificamente hoje aqui nós vamos tratar, quer dizer, do direito civil. Diz que na faculdade, né, quer dizer, um jovem quando entra na faculdade, ou no início da profissão, ele se apaixona pelo direito penal. O direito penal é realmente apaixonante. Mas o direito penal é uma espécie de amante com quem ele nunca casa. Né? Ele se apaixona pelo direito penal, mas ele casa com o direito civil. Né? Mas tem, enfim, né? Porque o direito penal, de fato, ele tem coisas assim que são bastante sedutoras. As pessoas se entusiasmam, né, de ver
O júri, por exemplo, o tribunal do júri, que é dentro do direito criminal, a coisa mais apelativa que existe, né? Até, em certo aspecto, teatral, é quase que um teatro, mas um teatro que eu digo no bom sentido, não no sentido pejorativo de que aquilo ali é tudo uma encenação, não, é evidente que não. Mas ele tem esse aspecto, né, de mexer com sentimentos, emoções. O convencimento não é um convencimento que se estabelece apenas, quer dizer, pela questão técnica específica do direito criminal, mas sim como as pessoas, e daí o júri ser composto por pessoas leigas, né? Como as pessoas sentem, vamos dizer assim, dentro daquela realidade específica, o que seria o mais justo, né? Então, o direito penal é apaixonante, mas, né, no fundo, quer dizer, quando a experiência vem, vê que, de fato, o direito civil é o que mais diz, né, do dia a dia, do cotidiano e dos interesses gerais das pessoas. Fugindo um pouquinho do que nós já havíamos conversado aqui, entrar na área do direito civil, é só uma curiosidade minha. Por que no direito penal, num tribunal do júri, é mais recomendável você ter os jurados leigos do que ter jurados que tenham uma bagagem de direito, advogados, etc.? É exatamente por isso, é porque quem julga, né, não vai julgar. O júri, primeiro, ele é presidido por um juiz, né? Sim, perfeito. Então, quem dá a condução, e a condução nessa perspectiva técnico-jurídica, é o juiz, né? Uhum. Mas a decisão é uma decisão que, por vezes, não é pura e simplesmente a aplicação da lei, né? É a aplicação da lei diante de uma realidade que se estabelece e que as pessoas vão se transportar para aquilo e ver dentro dessa realidade qual seria uma solução mais justa, né? Quer dizer, o júri, ele não estabelece dosimetria punitiva, né? Ele não dá, quem dá a pena é o juiz, né? O júri apenas ele estabelece em linhas gerais, né, da culpabilidade ou não, né, ele é culpado ou inocente, ou se nas circunstâncias em que o crime foi praticado, se existem atenuantes ou agravantes, de modo que o juiz, então, na dosimetria penal, ele vai aplicar, considerando o que o júri decidiu de agravantes ou atenuantes, quer dizer, a pena mais adequada para aquele caso concreto. Seria, grosso modo, dizendo como a sociedade sentiu o crime, como é que ela que vai resolver, é uma exatamente. micro-representação da sociedade. Exato. Agora, não quer dizer que você, como advogado, não possa ser convocado para fazer parte do júri. Eu cheguei a ser convocado para fazer parte de um júri. Exato. Sim. Entendeu? Não, mas é a sociedade. Lauro, quando a gente começa a advogar, a gente faz tudo, né? A gente faz o que a gente chama de clínica geral. Eu me formei em Direito, eu lembro da época que eu fiz isso. Dentre as nuances que você tem coisas apaixonantes, né? Você tem o trabalhista, tem o família, eu gostava muito de Direito de Família. O que te fez voltar realmente para escolher Direito Civil? Eu tive o privilégio na faculdade de ter professores muito bons, né? E dentre esse corpo docente, eu tive 2 professores que foram assim marcantes. Um deles, José Carlos Barbosa Moreira. José Carlos Barbosa Moreira, para quem não é da área jurídica, ele é, sem dúvida, o maior processualista da América Latina. Tem livros escritos e tal, e ele foi desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, e eu tive o privilégio de ser aluno do José Carlos Barbosa Moreira. Então, a matéria, né, quer dizer, o processo civil, né, a matéria civil, vamos dizer assim, ela me seduziu pela grandeza desse grande mestre que eu tive, né, e me mostrou, né, exatamente isso aqui que em linhas básicas a gente está dizendo. O direito civil, né, quando você acorda e quando você dorme, o direito civil acorda e dorme com você. Né? A cama que você deita, no lar que você habita, o direito civil está do teu lado. Ou como inquilino, por exemplo, em função de um contrato de locação, ou como proprietário com seu direito de propriedade garantido por leis civis. Né? Você, quando dorme com uma mulher ao seu lado, ou não, enfim, hoje, né, nessas relações a gente já tem uma variável de família, né, que são as famílias, quer dizer, policompostas, ou a família homoafetiva, enfim, mas não importa. Mas a pessoa que dorme do seu lado, ela também está dormindo junto com o aparato jurídico de proteção da relação que você estabelece, que é esta relação, vamos dizer assim, conjugal, né, de modo que o direito civil também está presente na vida daquele casal que está dormindo naquela cama, naquela casa, seja inquilino ou seja proprietário.
Ou seja, você quando pega um ônibus, né, não sabe, mas está fazendo um contrato de transporte, em que o transportador ele se obriga, mediante o pagamento da passagem, né, a te transportar com segurança, né, com eficiência. É um contrato de transporte. Mas eu não assinei nada. Mas são contratos desses que a vida, vamos dizer assim, nos coloca dentro de realidade de um cotidiano que dia a dia a gente vive e nem percebe que o direito está ali do nosso lado, verdade, acompanhando todos os nossos passos. Não percebe, não. A coisa foi. Exato. A água que você bebe, né, que tem uma empresa concessionária que fornece, a luz que você acende, né, numa relação de consumo ou numa, enfim, relação de fornecimento específico de uma concessionária, de um serviço público essencial, quer dizer, tudo isto existem instrumentos regulatórios, instrumentos protetivos e que nessas relações, né, estabelecem quais são os direitos e as obrigações de um e de outro. O direito está na sua vida mais do que você imagina. O que o público costuma entender de errado sobre o papel do advogado nessas áreas aí? Muito culpa do próprio advogado. Né? Estabeleceu-se um mito de que o advogado é aquele cara, né, aquele malemolente, o esperto, o que tem solução para coisas insolúveis e que tira coelhos da cartola, né? Quer dizer, e que fala com aquela pompa, né? O advogado, quando ele vai falar, ele parece que ele bota a língua assim no módulo 10, né, para aparecer. Né? Então, isso tudo criou-se assim, uma ideia, né, de que o advogado é uma figura, e uma figura, de certa forma, até perniciosa. Mas não, quer dizer, o advogado não é isso. Esse é o folclore, o advogado folclórico. O verdadeiro advogado é aquele que tem absoluta consciência do papel que ele representa e da absoluta necessidade, né, dele como garantidor de uma ordem jurídica, né, que ela existe em abstrato, mas quando ela ganha concretude num caso concreto, né, é o advogado que está ali dando vida para a lei. Veja, o juiz ele não julga, por exemplo, né, por aquilo que ele se intromete. O juiz não está andando na rua e viu um acidente de ônibus, ele fala, peraí, eu sou juiz, eu vou decidir quem é que tem razão, quem é que não tem razão. É o princípio da inércia da jurisdição. O juiz não julga de ofício, o juiz julga por provocação. E esta provocação ao juiz, para o juiz dizer, né, quem tem razão, que a gente chama de jurisdição, jurisdição é dizer o direito, iuris dicere. Né? Então o juiz, quando ele exerce a jurisdição, ele exerce por provocação. Alguém provoca o juiz para ele dizer quem tem razão. E quem foi incumbido deste papel é o advogado. Quer dizer, o advogado é o agente provocador do judiciário para o judiciário aplicar a lei, dando razão a quem tem, em caso concreto. Olha a responsabilidade. É por isso que se diz que o advogado ele é indispensável na administração da justiça. Porque sem advogado não há justiça. Ou tira o advogado e os juízes julgam do jeito que eles quiserem, o que eles quiserem. Né? Então, quer dizer, não existe essa dialética que se estabelece com o advogado. O papel do juiz é o papel mais fácil do processo. Por quê? Porque você tem de um lado um advogado que ele apresenta uma tese. Né? De outro lado você tem um outro advogado que uma tese contrária, uma antítese. Né? E do confronto da tese com a antítese, você tem a figura do juiz que estabelece a síntese. Mas veja, o juiz ele tem um cardápio completo que foi posto na mesa dele para ele decidir. Ele não foi para o fogão cozinhar e preparar a comida. Não, aquilo foi apresentado pronto para ele. Então, o juiz, quando ele decide e exerce esse papel dele, né, de dizer quem tem razão, ele já está diante de questões postas, e quanto mais bem postas, né, quer dizer, mais fácil para o juiz desempenhar o seu papel. Né? Então, o advogado ele é fundamental. Né? Por quê? Porque é exatamente através do advogado que se torna realidade todo aquele direito que a lei concebe, né? Mas que num momento específico, quando você precisa que ela atue, essa atuação da lei, né, vai se dar quando um advogado provocar o Estado. O juiz é um agente do Estado. Então a gente diz o Estado juiz. Né? O advogado é quem vai bater na porta do judiciário e dizer, olha, né, nós temos aqui essa situação para você resolver, né, e o meu cliente tem razão por isso, por isso, né, e aí, evidentemente, na sua fundamentação, vai procurar convencer o juiz de que o cliente tem razão. É o papel dele. E o outro vai
do outro, né, dessa dinâmica, né, dessa dialética, vai exatamente ao contrário. E aí é que o direito ganha vida, aí é que a lei, né, ela se torna algo concreto, e não, né, um conjunto abstrato de teorias e princípios estratificado através de dispositivos legais. Artigo 1, artigo 2, artigo 3, assim vai, né? Sim, mas qual é a vida que existe por trás dessas normas? A vida é essa, é o cotidiano, é o dia a dia, é o seu direito quando ele é afetado, é o seu interesse quando ele é postergado, e que você precisa, para que ele exista concretamente, de dizer para o juiz, através de quem? Do advogado. Sem advogado, não há justiça. Quer fazer a próxima? Não, estou meio... Então, não, eu vou fazer, vai porque eu estou meio impactado pelo que ele diz, né? Porque a gente não vê muito isso hoje em dia, mas tudo bem. eu falei, é um dos maiores advogados que Eu tenho 1,88 m. Muitas vezes a gente fala do papel da ordem, né, dos advogados. Você acredita que a ordem dos advogados hoje, ela faz o papel que ela deveria estar fazendo? Olha, é muito triste para mim, eu já fiz parte de administrações da ordem, eu já vivenciei momentos, né, em que a ordem foi fundamental, né, no desempenho das suas atividades institucionais, né, porque a ordem ela não é apenas, vamos dizer assim, é uma corporação de ofício, ela não é uma entidade para o clube de advogados, não, a ordem é muito mais do que isso, né? Quer dizer, inclusive, sob o ponto de vista da sua gênese jurídica, a ordem tem por papel também a defesa da ordem jurídica. Tanto que tem determinadas matérias que são competência e legitimidade da ordem proceder, né? Quer dizer, a ordem, por exemplo, recebeu a atribuição constitucional de poder, inclusive, propor ações de inconstitucionalidade. Recente na história do Brasil, nós tivemos, né, caso de impeachment, a ordem que estava à frente promovendo o impeachment, né, de 2 presidentes. Nós tivemos, por exemplo, né, a questão da anistia, a luta pela anistia, a ordem, né, estava ali presente. Na Constituinte, o relator geral, né, da Constituição de 88 era um ex-presidente do Advogado do Brasil, o senador Bernardo Cabral, que era advogado. Sim, né? Então, quer dizer, a ordem, ela sempre, em momentos críticos da vida nacional, como uma entidade, né, de proteção da sociedade, ela sempre esteve presente. E, em paralelo, né, como entidade de proteção da advocacia, a ordem também já esteve presente em vários momentos. Nos períodos mais duros, enfim, a gente viveu aquele conflito a partir de 64, onde direitos e garantias individuais foram suprimidos por atos institucionais, né, do governo militar, do regime militar, a advocacia enfrentou. A advocacia estava lá, né, para garantir as liberdades, para garantir a incolumidade física de presos, desafiando, né, toda aquela virulência de um sistema. Eram advogados que desciam nos porões da ditadura para garantir, né, que aquele preso ia ter um mínimo de dignidade preservada e a sua liberdade restituída. Os advogados desafiavam, iam ao Supremo, ao tribunal, os tribunais militares, né, que eram os que na época julgavam, né, esse tipo de crime, né, aos chamados subversivos, né, os que afrontavam o poder revolucionário, eram os advogados que estavam lá, naquelas trincheiras, lutando pelo restabelecimento das liberdades, né? E nós temos vários advogados aqui, memoráveis advogados, Raimundo Fauro, né, Seabra Fagundes, o próprio querido Técio Lins e Silva, meu amigo, enfim, pessoal, um brilhante advogado, né? A Doc Lobo, né? Sobral Pinto. Né? Então nós tivemos, assim, vários advogados que representam essa trincheira de defesa da dignidade humana, das liberdades, das garantias, né, individuais. Então, a ordem, ela é, nessa perspectiva, a entidade que garante ao advogado, é a retaguarda da advocacia, vamos dizer assim, para proteger a advocacia e os advogados contra abusos que possam contra eles serem cometidos, né?
E a ordem desempenhou também, nesse ponto de vista das prerrogativas dos advogados, papel muito importante, né? Como até há pouco tempo atrás, né, o juiz não ousava afrontar um advogado porque sabia que por trás daquele advogado havia uma entidade forte, respeitável e atuante. Eu tive uma experiência, enfim, uma juíza nova, e eu não sei por que os juízes, às vezes, eles se imbuem pela insegurança, né, de uma arrogância, que é um troço desnecessário. Né? Então, uma juíza nova, talvez insegura ali, resolveu que a capa de proteção era a grosseria, né? A forma dura de advogado, enfim. E lá pelas tantas, né, na audiência e tal, eu argumentando, e a juíza chega para mim e diz: o senhor cala a boca. Aí eu ouvi aquilo, eu disse, peraí. Eu me levantei, puxei minha carteira da OAB, eu disse: doutora, meu nome é Lauro Schuch, eu sou advogado, na época eu devia ter lá meus 30 anos de advocacia, eu sou conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. E como advogado e conselheiro eu não posso admitir isto. Advogado não manda, o juiz não manda advogado calar a boca. Eu estou me identificando, eu sou advogado. Agora eu quero que a senhora se identifique, porque a senhora não é juíza, porque juiz não manda advogado calar a boca. Eu não sei quem a senhora é. Para mim a senhora é uma impostora, a senhora se identifique. Mas a moça ficou assim tão desconcertada com aquilo, né, que ela não esperava que o advogado tivesse essa reação. Mas o advogado não transigia com as prerrogativas, porque sabia que ele tinha por trás um aparato de proteção que era a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, infelizmente, né, pessoas muito queridas e tal, né, tem aí hoje uma presidente que está tentando, enfim, né, ressuscitar um cadáver, porque a Ordem hoje perdeu totalmente as suas referências. A Ordem, ela se olha no espelho e já não se reconhece mais. É lamentável, né, eu dizer isso, né, até pelo respeito e pela grande, quer dizer, paixão que eu tenho pela advocacia. Mas a Ordem hoje, para mim, é uma espécie de Cristiane F., drogada, prostituída, e já não sabe nem quem é, anda pelas ruas, né, sem saber para onde vai. A gente vê o Brasil vivendo uma crise institucional gravíssima, muito grave, né, talvez tão ou mais grave quanto aquela que nós vivemos em 64, porque hoje, né, quer dizer, a pílula é dourada, o veneno Sim. na pílula é dourado, né, então a gente não percebe o que está acontecendo, o Supremo Tribunal Federal fazendo o que está fazendo. Que isto? Quer dizer, e as garantias da advocacia também, como trincheira de defesa, né, do cidadão, enfim, dos envolvidos num processo, e a Ordem não faz nada. Né? Quer dizer, essa história de golpe, eu não quero aqui julgar e entrar nessa... Mas, meu Deus do céu, nós temos uma senhora que pegou um batom numa estátua e 17 anos de prisão, e o advogado sem poder exercer condignamente a defesa dessa pessoa. Por quê? Porque o Supremo se fechou em copas, né, achando que vai consertar o mundo, e faz o que faz, e manda advogado calar a boca na tribuna, porque advogado não tem que falar, e dá para o advogado, depois de muitas, enfim, insistências, né, mais de 70 terabytes de documentos para o advogado, em poucos dias, fazer a defesa. Que defesa vai ser feita nessa circunstância? E a Ordem? Onde é que está a Ordem? A Ordem está onde? Está distribuindo medalha, né? Está participando de festinha, está na posse de ministro, está no aniversário de desembargador. Isso é muito triste, eu assisti isso. Né? E, enfim, então, eu espero, né, que a gestão aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil tenha, quer dizer, essa consciência crítica de aonde a Ordem chegou e tão longe daquilo que a Ordem dos Advogados do Brasil já foi no passado. Anistia, redemocratização, né, impeachment, constituinte, né, vários momentos críticos da história nacional, a Ordem estava ali, né, puxando o carro, né, da esperança. E hoje, onde é que ela está? É nisso. Está nos salões, né, homenageando com salam alex pessoas que não merecem a homenagem e o reconhecimento da advocacia, pelo que fazem, inclusive, contra os advogados e contra a advocacia. Então, desculpa, mas... É muito triste, realmente, essa reflexão. Essa provocação, boa, né? Acho que... Não, eu fui para tirar alguma coisa eu fui vice-presidente eu sei. Então, eu conheço o intestino do dragão. Exato. Eu sei por dentro, né, como é que a coisa funciona. Lauro. Vamos lá. Vamos lá.
Existe algum caso marcante que tenha mudado a sua forma de ver a profissão de advogado? Olha, eu costumo dizer que eu nasci advogado. E se eu nascesse de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo, eu seria advogado. Eu 1000 vezes, se nascesse, 1000 vezes eu seria advogado. Eu acho que isso está na minha gênese espiritual, né? Eu sou advogado. Né? Eu sou advogado com A maiúsculo, porque eu adoro o que eu faço. Né? E minha mulher, enfim, às vezes ela dizia para mim que vamos à praia? Eu digo, vamos à praia. Mas você não vai de terno e gravata, pelo amor de Deus. Porque a coisa é tão incorporada, sabe assim, né, de ser advogado. Então não vejo um momento específico, porque eu sempre eu quis ser advogado. Né? Então eu no colégio, era garoto e tal, eu tinha um apelido de National Kid. E o apelido National Kid vivia me metendo em confusão, briga e tal, porque eu era protetor dos fracos e oprimidos. E aí me chamavam de National Kid. Só quem tem mais de 40 sabe que é o National Kid. Era um super-herói. Japonês. Lá de trás, enfim. Muitas vezes as pessoas só lembram do advogado quando o problema já aconteceu. Vamos entender um pouco melhor isso e como prevenir. Então, eu tenho algumas perguntas para você aqui. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao assinar contratos? Vamos começar do O primeiro é exatamente esse, né? É não procurar um advogado para ter uma orientação adequada. Né? O Brasil é uma coisa fantástica. Né? Nosso povo, olha, Darcy Ribeiro tem um livro que eu recomendo todo mundo leia, que é o Povo Brasileiro. Esse povo brasileiro é um povo assim fantástico, né? Merece estudos até pela própria NASA, né, como a gente fala por aí. Mas o brasileiro tem aquela ideia de que um jeitinho tudo se resolve, né? E ele é o senhor dos jeitinhos. Isso é uma coisa assim, né, que é de uma burrice tremenda, né? E talvez isso seja muito da razão de nós estarmos hoje esse país fantástico, né? Essas, enfim, potencialidades imensas que o Brasil tem, e o Brasil fica patinando nos seus próprios erros. Por quê? Porque acha que Deus é brasileiro, né? E com uma cervejinha tudo se resolve. Sim. Toma uma cervejinha, tudo até se resolve guerra. Não é assim. Não é assim. Então as pessoas têm esse erro também de achar que vão resolver com jeitinho, a malandragem, a malemolência, né? E não é assim que as coisas se resolvem. E também tem que ter humildade, né, de saber que ninguém é onipotente. Tem situações em que você é insuficiente para resolver e precisa de ajuda. Você está doente, precisa de um médico, não tem como. Né? E, da mesma forma, o advogado, você vai fazer um contrato, não é, enfim, que ali tenha um problema. Pode não ter. Mas pode ali ter um problema que você não viu ou que não tinha capacidade para ver e que poderia ter sido evitado se tivesse uma orientação correta. Né? Então, é aquela história, você vai engordando. E aí, quando você vê, você está com o teu colesterol lá em cima, está diabético, aí você vai procurar um médico. Né? Mas os sintomas, né, já estavam indicando que em algum momento você ia ter um problema. Se tivesse procurado um médico antes, você ia ter a orientação adequada, né, e não teria essa experiência de uma patologia grave. Da mesma forma, o advogado, se você consulta um advogado antes, né, e nessas questões são questões técnico-jurídicas, contratos, enfim, né, você pode ali estar tomando uma vacina para prevenir graves problemas que você pode ter no futuro. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer. E se acontecer, né, você poderia ter evitado se tivesse consultado um advogado. Porque, na verdade, existem advogados e advogados. E muitas vezes o contrato é feito por um advogado daquela parte com quem você vai assinar um contrato, e fez em benefício. A questão hoje, um conceito jurídico, né, que o Código Civil de 2022, com vigência em 2002, vigência em 2003, ele trouxe para o nosso cenário, vamos dizer assim, né, de princípios e normas jurídicas, da boa-fé objetiva. Né? Então, hoje, todo contrato, ele traz em si e necessariamente esta obrigação das partes de se conduzirem com boa-fé.
Então aquele contrato, sabe, que traz nas entrelinhas armadilhas, né? Enfim, esse contrato é um contrato já mal visto e é um contrato que não poderia amanhã beneficiar aquela parte que, ao contratar, ela já está de má fé, né? Mas quem vai olhar e ver isso e prevenir é o advogado. Diz, olha, isso aqui, ó, essa cláusula aqui, isso aqui assina não. Isso aí não. Isso é má fé. Mas como má fé, não estou vendo nada de anormal. É má fé por isso. Então, quer dizer, o advogado vai, enfim, interceder, né, nessa negociação, vamos dizer assim, para esta cláusula que tem este vício de má fé, ela ser revista, ser modificada, né? Então aí a importância do advogado, né, como uma vacina contra aborrecimentos e problemas futuros que uma má contratação possa gerar. Quando que uma cobrança indevida pode gerar direito à indenização? Deixa eu citar um exemplo claro. Eu, anteontem, recebi uma notificação da Companhia do Gás dizendo que estava previsto o corte. Aí entrei no aplicativo, eu estou com tudo pago. Eu digo, como é que eles vão cortar se está tudo pago? No aplicativo está tudo pago. Isso geraria, para mim, por exemplo, nesse caso específico, um pedido de indenização por danos morais? Ou, se não, quando que isso pode acontecer? Não, isso tem previsão legal, inclusive, né? Tanto no próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quanto no próprio Código Civil, né? No Código do Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem essa cobrança abusiva, essa cobrança indevida, que ela pode gerar uma indenização. E no Código Civil, tanto o atual quanto o anterior, também já tinha, né, essa cobrança indevida como uma das causas, vamos dizer assim, de provocar uma reparação pelos danos que a parte possa sofrer por essa cobrança indevida. Principalmente quando há, né, no teu caso, vamos que chegasse a uma negativação, por exemplo, em cadastro de crédito, né? Quer dizer, isso evidentemente que isso provoca assim, uma afetação do teu patrimônio imaterial, o que a gente chama de dano moral, né? Quer dizer, afetação de direitos da personalidade. Imagina, né, a tua dignidade pessoal exposta, né, a um constrangimento. Amanhã eles entram lá no condomínio e vão cortar o gás do fogão. E às vezes nem precisa ter essa dimensão de publicização. Às vezes é o teu próprio sentimento de dignidade pessoal que está afetado com aquilo. O próprio corte, cortou teu gás. Ninguém soube. Mas, gente, eu sou uma pessoa correta, eu sempre paguei minhas contas em dias. Sabe? Eu estou ofendido com isto. Ninguém viu, né? Mas isto tem um abalo, né, na tua estabilidade emocional. E esse abalo é moral. E o abalo moral é um dano. E o dano, ele é indenizável, né? Porque nós temos um direito, o princípio, é que eu vou falar uma palavra, né, para a nossa audiência, é o nemmen in ledere. O que significa nemmen in ledere? É o princípio de toda a responsabilidade civil, não lesionar. Ninguém pode lesionar direito de outrem, seja o direito à dignidade, à honra, patrimônio, o que for, né? Ninguém pode lesionar, salvo naquelas hipóteses específicas em que a lei, né, ela excepciona. Legítima defesa. Né? Quando você precisa, por exemplo, arrombar um apartamento para evitar, né, um incêndio, por exemplo, que possa acontecer. Então, eu estou provocando um dano, estou invadindo uma propriedade, quebrando uma porta e tal, eu inundando uma sala, mas eu estava fazendo isso para apagar o incêndio. Ou então no exercício, né, de um dever legal. Né? Quer dizer, um policial, por exemplo, né, quando ele age no exercício legítimo da sua função policial, ele pode provocar danos, né? Mas isso não significa, quer dizer, um ato ilícito, porque ele está agindo no exercício de um poder que a lei deu para ele. Então, excepcionadas essas hipóteses, qualquer lesão ela é passível de reparação, né? E quando essa lesão ela decorre de um ato ilícito. Por quê? Porque a regra é não lesionar, né? O princípio é não lesionar, né? Quando você atropela alguém, você causou um dano. Então você tem que indenizar o dano causado. Por quê? Porque você não podia lesionar, não podia atropelar, né? A regra é não atropelar. O nemmen in ledere, quer dizer, o não lesionar, é uma regra geral da responsabilidade civil, né, que seria todo o arcabouço da responsabilidade em cima dessa lógica de que ninguém pode lesionar direito de outro. Né?
Perfeito. Nesse momento de hoje, a gente compra online, hoje é uma das coisas mais comuns que tem, né? Eu acho que outro dia eu estava numa farmácia comprar um negócio e perguntei o preço, a menina falou, eu falei assim, mas entra no site e compra online que é mais barato. E era, da própria farmácia, da própria rede, impressionante. Não tinha frente, era mais barato. Se você me permitir um parênteses, Natal passado, nas festas final de ano, quem faz o bacalhau sou eu. E eu compro um determinado bacalhau que ele vem sem pele, sem espinha, você só desembala, ele vem os lombos separados, embalados. Fala o nome não. Não vou falar o nome. Pra ele. E aí eu fui numa determinada rede de supermercado comprar o bacalhau. Quando eu chego no caixa, a moça falou assim, o senhor quer levar meu? Eu digo, sim, eu estava atrás, acabou nos outros mercados, falou, por que o senhor não compra pelo site? Porque eu já estou aqui. Ele falou, é quase a metade do preço. Eu falei, e aí? Ele falou, não, o senhor isso era à noite. O senhor compra agora, amanhã de manhã o senhor vem aqui e pega. Aí, aquela sacola eu deixei ali no caixa, fiz a compra. No dia seguinte, aquela mesma sacola estava lá na expedição, me esperando. Eu fiquei tentando entender a lógica disso. Não dá para entender. Aconteceu uma farmácia de uma rede. Não, entendi. Mas assim, o e-commerce, né? Mas a pergunta em si é a seguinte, como é que a gente pode se proteger juridicamente desse tipo de relação? A primeira proteção é a própria pessoa usando instrumentos que ela dispõe, ou pelo menos deveria saber que está disponível, né, para ela, que é a verificação. Né, a verificação da autenticidade, da seriedade, né, daquele site ou daquele fornecedor de e-commerce. Né? Então você tem como, quando você vai fazer uma compra qualquer, você tem como verificar, né, se aquele fornecedor, né, daquele produto ou serviço é idôneo, existe, quanto tempo aquele site existe, que uma coisa muito comum nisso é o sujeito abre, né, um site, né, para fazer uma venda, né, 2, 3 meses depois ele estoura aquele site, porque ele vendeu um monte de coisa, não entregou nada para ninguém, e ele vai e abre outro, né, e faz a mesma coisa e o golpe se repete. Então, uma informação importante, procure ver quanto tempo aquele site, né, existe. Procure ver também, e tem hoje já ferramentas de investigação sobre as reclamações que existem contra aqui, né, aquele fornecedor. Reclame Aqui e outros tantos também. Então, assim, antes, né, de você fazer qualquer compra, fora, aqueles são os tradicionais, aqui não vou fazer propaganda, mas tem aí os 3 e-commerce grandes, são reconhecidos, que garantem as vendas que eles fazem. Quer dizer, eles, na verdade, o que eles são? Né? Eles juntam vários fornecedores debaixo da bandeira deles e eles, né, se responsabilizam, vamos dizer assim, de modo que se uma entrega não for feita, ou se o produto vier defeituoso, ou qualquer coisa desse sentido, eles, então, assumem a responsabilidade de reparar, né, aquele problema que acontece com o consumidor. Mas isso são essas grandes redes. Mas se você não compra por uma dessas grandes redes, né, e vai comprar diretamente num desses que aparece no YouTube, no Instagram, que às vezes, né, você está ali e aparece o cara vendendo lá um sapato bonito por um preço. Outra coisa, mania de brasileiro. Brasileiro, olha, o povo esperto. Nossa Senhora. Gerson, lei do Gerson, né? Aquela lei da vantagem. Aí o sujeito está vendo ali, né, sapato da Lacoste, né, R$50. Vou comprar 10. Gente, não existe isso. Não tem refeição grátis. Não existe a possibilidade de alguém vender um produto desse por R$50. Aí o sujeito vai e compra. Eu já vi várias decisões do tribunal, quando o consumidor vai reclamar, né? Então o tribunal, e antes a gente tinha as câmaras de direito do consumidor, que na verdade eram turmas recursais, né? Então ia lá reclamar, e eu vi várias decisões assim. Olha, você foi leviano. Você agora está reclamando contra a sua própria torpeza. Porque você não é idiota de imaginar que você vai comprar uma Mercedes-Benz pelo preço de um Fusca. Não vai. Né? Então você estava buscando uma vantagem devida. E se você estava buscando uma vantagem devida, você foi torpe. E se você foi torpe, você vai, então, sofrer os efeitos da sua própria torpeza. Simples assim. Então, outra coisa também importante é ver esta correlação, né, de valor
entre aquilo que está sendo oferecido e uma eventual vantagem, porque a vantagem faz parte, às vezes, né, de uma política de marketing, liquidação, né, Black Friday. Né? Então, os preços ali são preços mais vantajosos, mas dentro de um certo limite, porque tem coisas que não adianta a pessoa achar que vai comprar por aquele preço aquele produto. Não vai receber. Ou o que vai... Sabe o que é? Quer dizer, é o produto de quinta categoria que está comprando uma Gisele Bündchen e vai receber uma Zezé Macedo. Quer dizer, um negócio assim que, né, não dá, não funciona. Então, o próprio consumidor ele tem que ter a consciência de que os instrumentos que ele tem estão diante dele, para ele usar em primeiro lugar, né, como proteção contra esse tipo de prática abusiva. Sim. Né? E ele também, claro, não sendo o esperto, né, daquela relação. Em segundo lugar, aí sim, ele tem vários instrumentos de proteção e defesa, os PROCONs, né, juizados especiais, né, o próprio judiciário, às vezes, dependendo, né, da conotação que a coisa tem, criminal. Né, enfim, mas a primeira coisa que eu acho é verifica, né, a história daquele site de e-commerce. Né, quanto tempo ele existe, se é confiável, as reclamações, se ele entrega, não entrega. Né? E não adianta também imaginar, né, e desconfie, né, quando a esmola é grande, né, o santo toma cuidado. Não caia dessa sedução do brasileiro de ter vantagem em tudo, vai tomar na cabeça. Tem um caso que aconteceu comigo, inclusive. Eu tomo 1000 precauções, né? E inverno chegou, precisava de camisa de manga comprida e estava difícil achar no Rio. Eu achei uma loja lá no sul com preço excelente. Eu comprei 2 kits, meia dúzia de camisetas e nada de chegar. Aí eu vi algumas pessoas falando que era golpe, fui lá caí num golpe também da empresa tal. Aí entraram em contato comigo. Peraí, não, sua compra daqui, consta como entregue. Eu falei, não entendo. A transportadora não estava entregando uma série de encomendas, dava para eles como entregues para fazer uma revenda. Eles me pediram desculpa, me mandaram de novo por um SEDEX especial. Aí eu entrei lá e falei, não foi golpe não. Entre em contato com a empresa se você não recebeu o seu, porque ainda tem isso, né? Aqui eu vou dar uma dica também para você que está nos assistindo. Existem compras que você faz, né, nesses sites de e-commerce, que assim que você fecha a compra, eles enviam para você um código de rastreio. Esse código de rastreio, né, às vezes é falso, ele não existe. Você vai procurar lá, não tem coisa nenhuma. Mas é muito importante exatamente por isso. Porque você vai acompanhando, né, quer dizer, toda a etapa, todas as etapas, desde a compra até o recebimento do produto. Até para saber, eventualmente, numa situação dessas, que vai constar que o produto foi entregue e não foi. Não, né? É engraçado porque isso aconteceu com um cartão de banco. Eu pedi um cartão, só que em Araras tem gente que não quer subir lá em cima, né? E constava no banco que tinha sido entregue paralelo. Eu falei, não recebi nada, não. Aí cancelaram, me pediram um outro endereço para poder fazer a entrega. Me entregaram, mas o entregador não quis subir e disse que foi entregue. Lauro, como é que funciona a responsabilidade civil em caso de acidente, que você falou em acidente, né? Em caso de acidente, prejuízo ou danos a terceiros? Como é que, quer dizer, por exemplo, eu sofri um dano, como é que funciona, estou falando isso para o nosso, para a nossa audiência, entender que passos eles poderiam dar numa situação dessa? Bom, vamos lá, no Código Civil, eu vou falar aqui de uma forma geral, né, porque também tem no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e outros institutos também, outros conjuntos de leis específicas, né, questão da aviação, né, o Código Brasileiro Aeronáutico, você tem ali dispositivos que tratam da reparação de dano. Mas, de uma forma geral, no Código Civil, né, existe um dispositivo específico que trata da responsabilidade civil, dizendo assim, todo aquele que, por ação ou omissão, imperícia, imprudência ou negligência, causar dano a alguém, fica obrigado a reparar. Né? Então, quando há, né, uma lesão a um direito de alguém, causado por
imperícia, imprudência, negligência, né, eu tenho que reparar. Não houve uma composição amigável, né, isso pode se desenvolver através da própria pessoa diretamente com o agente causador do dano ou através de advogado, não houve reparação do dano, o caminho é o judiciário. Porque nós não temos aqui, já há muito tempo, e felizmente, aquela coisa de, quer dizer, as pessoas resolverem pelos seus próprios meios, né, que inclusive hoje é um crime, que é o exercício arbitrário das próprias razões. O sujeito me causou um dano, eu pego um porrete, vou lá, dou na cabeça dele, boto a mão no bolso dele, pego o que ele tiver de dinheiro e eu me ressarci daquele prejuízo que aquela pessoa me causou. Mas eu estou causando aí um dano muito maior do que aquele que eu sofri e cometendo um crime, né? Então não é assim que as coisas se resolvem, né? Nós chegamos numa quadra civilizatória da humanidade em que isso já foi abolido há muito tempo, que era esse direito que as pessoas tinham de resolver seus conflitos pelos seus próprios meios. Hoje não, né? Hoje a função de resolver conflitos é do judiciário. Quer dizer, o Estado avoca para si esse papel, né? Antigamente, lá atrás, né, no período formulário, no direito romano, né, no período justiniano, nós tínhamos, né, a figura do pretor, né, que era um agente, vamos dizer assim, do imperador, que ele ficava, né, no átrio, né, era uma espécie de uma praça pública na frente de um palácio, onde as pessoas iam ali para fazer as suas reclamações, ele julgava ali na hora e tal, papai, enfim, né? Mas era o chamado período formulário, dá-me factum dabut bius, que você me dá o fato, eu te dou o direito, né? Mas hoje não, hoje o Estado, né, institucionalmente assume esse papel através de uma das suas faces, que é o Poder Judiciário. Então, todo conflito de interesse, necessariamente, deságua quando não houver solução, né, autocomposição, ou seja, extrajudicial, as pessoas se resolvem, então o Judiciário tem que resolver. Ação de reparação de danos. Você está falando, eu estou lendo um livro de História do Brasil, mais um livro, que é o período nosso de 1500 a 1600, e já naquela época, os conflitos eram resolvidos por hoje seríamos chamados de Câmara de Vereadores. Mesmo lá no interior do país, lá no Grotão, quando havia conflitos, isso era levado, então, para o centro ali daquele povoado, e os vereadores é que decidiam quem tinha razão. Interessante, bem interessante. Não, assim, até ter essa estrutura estatal, né, constituída através do Poder Judiciário, as coisas se resolveram. Era nas vilas, imagina, né, era o coronel, lá no interior e tal, era o coronel que resolvia tudo. Nasceu aqui essa criança, mas o Zé Maria não quer, diz que não é o pai. Aí o coronel manda chamar o Zé Maria chega lá, o Zé Maria se era pai ou não importa. Virou pai. Mas o coronel disse que era, ele é pai. Tem uma história muito interessante também, quer dizer, antes, né, dessa estruturação estatal, através de poder judiciário, executivo, legislativo, os poderes, né, separados e constituídos. Isso até no livro do Miguel Cervantes, né, o Don Quixote, que ele tinha o assistente dele lá, que era o Sancho Panza. E o Sancho Panza era uma figura interessante, porque ele tinha, quer dizer, uma sabedoria intuitiva em certas situações. Então, o Don Quixote, ele conquista lá um lugar qualquer e bota o Sancho Panza como o governador, né? A autoridade era o Sancho Panza. E aí aparece uma mulher com a filha, né? E pedindo para o Sancho Panza que fosse prender uma determinada pessoa que tinha abusado, né, da filha daquela jovem e que desonrou a ela, então que ela tinha que ser indenizada, ela tinha que receber, né, por aquilo que ela foi vítima. Ela foi violada na honra dela, na virgindade e tal, e o cara tinha que indenizar. Aí o Sancho Panza manda chamar lá o guarda, ele disse, vai lá atrás do sujeito e traz ele aqui. Aí o sujeito veio e tal, ali, e o Sancho Panza, essa moça está dizendo aqui que você violou ela, isso é verdade? Olha, não é bem assim, realmente houve e tal, mas ela queria? Não, ela não queria, não, então tá, não quero saber. Então agora é o seguinte, você vai pegar aqui, você vai dar 30 moedas para ela. E o cara, doutor, governador, mas ela não vale isso, não interessa, 30 moedas. Aí deu as moedas para a mulher e tal, o papai e a mãe e a filha contaram e saíram satisfeitas e tal. E aí o sujeito falando com o Sancho Panza disse, olha, o senhor foi muito injusto.
Porque ela, na verdade, ela, sabe, não reagiu, ela não disse que não, em nenhum momento ela disse que não. Né? Eu acho que, no fundo, ela até gostou. Né? Não, mas espera aí e tal. Né? Não, mas, enfim. Né? Então, como é que eu faço agora? Peraí. Vai lá e traz essas mulheres de volta. Aí foi e trouxe as mulheres de volta. Aí ele disse, agora você vai e pega o seu dinheiro. Ele foi pegar o dinheiro. Mas a mulher brigou, lutou, puxou o cabelo, deu chute, fez de tudo. E o cara não conseguiu tirar o dinheiro de jeito nenhum. E aí o Sancho Panza manda, então, segurança, os guardas segurarem ela e tirar o dinheiro dela e entregar para o camarada. E tirou o dinheiro, entregou e o cara foi embora. E aí ela ficou, pô, mas esse dinheiro era minha honra, o senhor mandou ele me indenizar, era minha honra. Ele disse, olha, se você tivesse lutado pela tua honra como você lutou por esse dinheiro, você não estaria desonrada. Então, as decisões não está em lei nenhuma, foi uma decisão construída, né, dentro de uma lógica, né, que era justo, né, diante daquele fato. Né, e aí era o princípio do direito formulário, né, dá-me rifacto, quer dizer, me dá o fato e eu te dou o direito. Né. Então, contou a história, para essa história a solução mais justa é essa. Hoje não, hoje a gente tem o judiciário, né, e todo esse arcabouço legislativo, né, que são as leis, enfim, onde o direito está escrito, que é o nosso sistema, que é direito positivo. Né. Enfim. E como é que você, então, dentro dessa tua explanação, como é que você pensa sobre a mediação e conciliação como alternativa aos processos tradicionais? Olha, teoricamente é uma busca, né? Mas eu acho que isso daí, isso ainda não, quer dizer, não conseguiu, né, esgotar todas as suas possibilidades. A gente tem estatística, os resultados são muito bons. Sim, mas vai olhar para quem que esses resultados são bons. Normalmente são pessoas, né, de uma instrução mais baixa, né, que temem estar ali. Olha, eu já vi, imagina, eu tenho clientes que são juízes. Eu já vi juiz, quando ele é parte, né, a instabilidade e tal, nem parece que é juiz. Você imagina uma pessoa humilde, de pouca instrução, né, quer dizer, numa situação dessa, a pessoa fica intimidada. Aí chega, né, uma terceira pessoa, que para ele aquela pessoa é uma autoridade, e que sugere que uma solução seja, olha, então vamos resolver assim e tal, que tal, o camarada vai aceitar qualquer negócio. Né? Então eu não vejo assim nesse... resolveu, pronto, é um processo a menos, a estatística está aqui e tal, né? Mas eu não vejo eficiência naquilo que diz respeito ao conteúdo e ao próprio mérito em si. Né? Eu vejo muitas pessoas saírem absolutamente satisfeitas desse processo de mediação. É uma maneira de desafogar o judiciário. Na verdade, a razão é esta, e não pacificar, vamos dizer assim. Quer pacificar uma sociedade? Então vamos fazer o seguinte, não vamos tratar nos efeitos, vamos tratar na causa. Vamos instruir, vamos fazer com que as pessoas tenham consciência das suas responsabilidades, dos seus direitos, das suas obrigações. Educar. Né? Então, eu acho que este é, quer dizer, o melhor, vamos dizer assim, método para que esses conflitos se resolvam. Porque as pessoas vão ter, sabe, consciência das suas obrigações, dos seus direitos, né, e procurar já se comportar dentro desses limites, vamos dizer assim, que são estabelecidos pelas leis. Ela não precisa saber o que é a lei, não precisa saber. Tem coisas que são, quer dizer, assim, quase que tem um aspecto antropológico. Quer dizer, é de inerência. A pessoa sabe que ela está fazendo alguma coisa errada. Ou ela sabe que ela está sendo, né, violada num direito que ela tem. E ela nunca estudou, né, quer dizer, direito e não conhece uma vírgula de lei nenhuma. Mas ela tem essa consciência. Agora, você imagina se fosse, quer dizer, uma sociedade aprimorada, vamos dizer assim, né, nos seus valores, princípios e conhecimentos. Uma sociedade educada. Né? Isso acontece, você pega comparativamente as estatísticas do Brasil e lá fora. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né, quer dizer, uma quantidade de conflitos que demanda também um aparelho judiciário imenso, eu acho que até superdimensionado, mas enfim, né, e lá você não tem isso. Quer dizer, o judiciário, né, em países envolvidos é uma estrutura assim, sabe,
quer dizer, 1/10 do que é a nossa estrutura. A quantidade de juízes, né, a quantidade de ações de causa, muito menor, muito menor. E não é uma coisa assim quantitativa, não. É proporcional. Né? Não é, mas o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Né? A Suíça tem 8 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. Mas não é por isso. Né? Você pega a proporção, né, de quantas ações existem na Suíça para a quantidade de gente e quantas existem no Brasil, é uma coisa assim absurda. Por quê? Porque lá os caras sabem. Eu estou falando Suíça, mas talvez eu tenha exagerado, né, na dose, mas outros países também, que são países civilizados, que chegaram num grau de civilização mais adiantado e muito mais do que nós, porque investiram em educação. Né? A coisa é diferente. A melhor maneira de evitar uma sociedade, quer dizer, conflituada e conflituosa é as pessoas terem, né, noção de que maneira devam se comportar. Isso é educação. Isso é educação. Perfeito. Acho que um exemplo clássico do que você fala do risco da mediação, dessas coisas, você pega esse trabalho lá atrás, você podia advogar, você não precisava de advogado para pensar com uma reclamação, e eu cansei de ver o reclamante abandonado numa cadeira aceitar um acordo que o juiz falou, não, esse valor está muito bom. Não foi feito um cálculo, não foi feito coisa nenhuma, e ele se via impedido a aceitar aquilo porque o juiz estava dizendo para ele que aquele valor estava muito bom. É melhor você aceitar, hein? Ele aceitava na hora, né? Não, e tem juiz, assim, é verdade, o juiz às vezes ele se avora num poder, né, que se torna até arbitrário. Diminuir o trabalho dele também, né? Olha, se o senhor não aceitar, eu vou mandar fazer uma fiscalização na sua empresa, eu vou levantar, que o senhor certamente está sonegando imposto, o senhor está não sei o quê. Você fica apavorado. Você, quanto é que eu pago aí para me livrar disso? Né? E paga. Né? Então, às vezes, quer dizer, a mediação ou essa autocomposição, né, ainda que já em fase judicializada, ela não decorre de um equilíbrio entre direitos e obrigações, mas quem tem mais medo. Né? Teve um clássico juiz de trabalho no Rio de Janeiro que aplicava muito a súmula 38. E quando você questionava, ele tirava um 38 da gaveta e botava. Sabe? Você conhece com certeza esse juiz. Foi folclórico do Rio de Janeiro. Né? Isso tinha no civil também. Desembargador até, que também estava sempre ali com... Lauro, mas, enfim. Quais os maiores desafios éticos enfrentados pela advocacia nos dias de hoje? O advogado é um ser humano, como outro qualquer. Né? E tem, quer dizer, as suas vicissitudes, né? Tem os seus deslizes. Né? E o grande problema é, vamos dizer assim... sob o ponto de vista ético, né, é o compromisso com o cliente. Então nós temos inúmeros casos de advogados que às vezes recebem, né, dinheiro que seria do cliente, o cliente nunca vê, fazem acordos lesivos ao cliente, mas dentro de uma ideia de imediatez da solução para receber honorários. Né? Então, isso são condutas éticas, vamos dizer assim, recorrentes que a gente vê, né, com mais frequência, vamos dizer assim, com relação ao advogado. Ou seja, o advogado, como todo cidadão, né, como toda pessoa, precisa, né, de garantir a sua sobrevivência. E garantir a sua sobrevivência, às vezes, de qualquer jeito. E qualquer jeito, quando ele tem o domínio do fato, quando ele, quer dizer, ele que tem acesso aos honorários do cliente, ou ele que vai fazer um acordo, uma composição, no trabalho acontece muito isso. Né? Quer dizer, faz lá qualquer acordo, o sujeito às vezes tem direito a muito mais do que aquilo, mas resolve ele na hora, porque já é um dinheiro que vai no bolso na hora. Né? Então eu acho que essa cupidez, né? Isso não é só da advocacia. Né? Às vezes você vai num consultório médico também e você vê, quer dizer, o médico olha para você, não, isso assim, pega lá um estetoscópio, não está nem ouvindo ele, às vezes até esquece de botar no ouvido, ele bota no teu peito, então tá bom, o senhor está vendo, embora, vai embora, vem o próximo. Doutor, o senhor não quer nem ver o meu exame, o senhor não vai nem pedir, não. Quer dizer, então isso acontece, né? Quer dizer, é a cupidez humana. Né? Você está falando isso aí, me lembrei de um caso comigo, eu no ortopedista, problema de joelho,
E na mesma hora eu encerrei a consulta e fui embora, porque ele me examinou e falou assim, isso é molezinha para... Olha o linguagem, isso é molezinha para resolver. Vou fazer, eram 10 sessões de fisioterapia. Eu falei, aí, são X reais cada sessão. Num instante, eu falei assim, muito obrigado, mas não volto mais aqui. Eu lidei com o médico 20 anos. 10 sessões de fisioterapia é clássico. Uhum. Eu falei, primeiro que não há molezinha na parte médica, né? É um tratamento que eu vou ter que fazer. Molezinha com 10 sessões eu resolvo, isso é picaretagem. Porque não tem outro. E sair dali, e é uma clínica grande. O que mais é triste é assim, muita gente ali para ser atendido, muito idoso ser atendido ali. Eu falei, meu Deus do céu. Mas enfim, isso acontece em todas as áreas. Na área médica tem uma história também, né? Folclore, evidente, de que um pai, que era um velho médico, né, vai tirar férias depois de anos e o filho, que era o novo médico, fica no consultório. E o velho médico, quando volta, ei, meu filho, como é que foram as coisas? Ih, pai, olha, sabe aquele senhor que vinha aqui, que tinha aquele problema de dor e tal, papai, e não curava nunca, não. Ah, pai, porra, eu mandei fazer um raio-x dele, porra, ele tinha uma compressão aqui no ombro, no omoplata dele, porra, aquilo ali, mandei fazer 3 sessões de fisioterapia, resolveu. Você resolveu? Resolvi. Seu idiota, foi com isso que eu te formei, sua besta. Com essa história com o advogado. O advogado de inventário. Eu prefiro contar de médico. Ele resolve tirar férias com a mulher e deixa o filho do escritório. Aí o filho resolveu todos os casos. O que fez ele pagar a faculdade dele, da irmã, da viagem. Agora, essa última viagem eu não paguei ainda. Então, para fechar as histórias aqui, eu vou contar uma que eu achei bem interessante. Um Papa faleceu, chegou lá no céu, perto de São Pedro, mas na frente dele tinha um advogado. Aí o São Pedro olhou, olha, nós temos aqui naquela colina uma mansão que você tem 12 aposentos, com a melhor vista aqui do paraíso, você tem direito a tantas pessoas para lhe atender, e encaminhou o advogado. Aí o Papa... Imaginando, aí o São Pedro, bom, você tem um alojamento, você vai dividir com umas 30 pessoas aqui, levantar às 6 da manhã, tem que deixar o alojamento arrumado. Ele falou, mas peraí, eu sou um Papa, o advogado ali, você deu uma mansão, e eu como Papa, você vai me dar um alojamento? Porque Papa, nós temos um monte aqui, advogado é o primeiro. Mas voltando, está chegando no final. Momento, deixa eu fazer umazinha aqui. Para a gente conhecer um pouco mais da tua visão pessoal sobre direito, né? Como o advogado pode equilibrar técnica, empatia e resultado? A primeira questão, eu acho que é fundamental, né? Não é só na advocacia, em qualquer área, é o preparo. Né? Eu acho que o advogado... E nós vivemos isso, estávamos até conversando sobre essa questão da proliferação do ensino jurídico. Né? Essa proliferação ela foi assim, perversa. Por quê? Porque a qualidade caiu muito. Quer dizer, as faculdades em cada esquina, né, sendo implantadas, acesso às universidades, como se o Brasil fosse, né, a República dos Bacharéis. Para você ser alguma coisa na vida aqui no Brasil, a ideia é que você tem que ter um diploma superior, é um grave erro. Né? Então nós tivemos faculdades sendo abertas em tudo quanto é lugar. Evidente que isso contribuiu, de sobremodo, para a queda, né, da qualidade. Então a queda da qualidade é, assim, para mim, um dos grandes males, vamos dizer assim, né, da advocacia. Né? Então eu acho que o fundamental é o preparo, o conhecimento. O advogado deve, e até porque a própria dinâmica da sociedade exige, está sempre se atualizando, né? Sempre buscando novos conhecimentos, sempre buscando, quer dizer, conhecer melhor e mais o direito. Não pensa que você terminou um curso numa universidade que pronto, que você já conhece. Não conhece nada. Está apenas, abrindo a primeira página de um livro chamado Direito. Né? E a última página, ela nunca foi escrita. Por quê? Porque a dinâmica social, ela vai reformulando valores, princípios, direitos e obrigações. Né? Como que nós íamos imaginar anos atrás, por exemplo, o direito cibernético? Imagina. Sim. Né? Isso era algo assim, impensável. Né? Como que nós íamos imaginar, há tempos atrás, as relações homoafetivas inseridas dentro do universo do direito na perspectiva de família?
Né? Isso era impensável. Né? Então, quer dizer, o mundo gira, a sociedade ela avança, né, nas suas realidades, ela se transforma. E o direito também tem que acompanhar isso. E o advogado tem que acompanhar o direito. Ele não pode se estagnar. Então ele está sempre estudando, sempre. Né? Eu, na minha mesinha de cabeceira, eu tenho quase que uma biblioteca. Né? Porque é necessário. Né? Eu preciso estar, quer dizer, atualizado. E às vezes não é aquela questão da especialização, não, eu só lido com isso, porque o direito ele não é uma coisa estanque. Às vezes você é um belíssimo advogado, por exemplo, na área comercial, mas não entende nada de direito de família. E surge um conflito de família que esparge efeitos para dentro da empresa. E você tem que resolver isto. Mas quem vai resolver não é o direito comercial, é o direito de família. Mas eu não entendo direito de família. Então eu sou um advogado pela metade. Porque eu não consigo compreender a profundidade do problema e encaminhar uma solução para ele. Não é que o advogado tem que ser um generalista, não é isto. Né? Mas o advogado tem que conhecer, né, o direito na sua expressão mais ampla possível. E isto é o preparo, isto é o estudo, é o conhecimento, a atualização, né, a dedicação. Então eu acho que isso é que é, vamos dizer assim, e sob o ponto de vista ético até, né? Porque a pessoa, quando procura um advogado, está na expectativa de que aquela pessoa, né, conhece Sim. Aquilo que está se propondo a fazer. Sim. Né? Sem citar nomes, Lauro, onde é que ela está aqui? Qual foi o caso mais curioso ou inusitado que você já atendeu, se você puder falar? Não, eu posso, tem vários. Né? Depois de 45 anos, né, de advocacia, né, a gente coleciona histórias, né, para rir e para chorar. Você prefere para rir ou para chorar? Eu vou contar uma então para emocionar aqui, para dar um toque assim né, quer dizer, de drama. Isso foi um caso assim que emblemático. Fui procurado por uma mulher paraibana e ela tinha vindo para cá, para o Rio de Janeiro, com a cara e a coragem, né? E foi trabalhar numa empresa, né, numa empresa grande, multinacional, e nessa empresa ela conheceu um outro rapaz que tinha vindo do Rio Grande do Sul, né, que também veio trabalhar na mesma empresa, a empresa era IBM, e se conheceram e se casaram. E ele foi evoluindo, tiveram filhos, e ele estudou, ele cresceu dentro da empresa, ele trabalhava com vendas, virou gerente, virou diretor comercial da empresa, né? E ele chegou num ponto na empresa que ele era, né, um top. Acima dele, só o presidente da IBM aqui no Brasil. Ganhou muito dinheiro, evidentemente, tinha uma vida muito boa e tal, e ela me procura dizendo que queria se separar dele. Eu disse, perfeitamente, então tá. Mas eu não queria brigar, eu queria me separar, mas não queria brigar, doutor. Então eu vim aqui e tal, eu quero me separar, tá bom. Então eu queria que o senhor ligasse para ele vir aqui para conversar e tal. Mas então o que a senhora quer? Não, eu não quero nada, eu só quero me separar dele. Mas como assim a senhora não quer nada? Não quer uma pensão alimentícia? Não, doutor. Quem quer se separar sou eu. Não tem sentido, né? Eu dizer para ele bancar as minhas decisões. Então, eu vou me separar e eu vou viver a minha vida, a minha custa, assumindo a minha opção, a minha escolha. Tá, e bens? Não, doutor, os bens são todos dele. Né? Ele que conquistou tudo. Ele é um sujeito extremamente competente, dedicado, devotado, cresceu dentro da empresa pelos méritos dele, então isso tudo é dele. Né? Eu não ajudei nada, fiquei ali, né, desfrutando, né, de tudo que ele proporcionou para mim durante o casamento. Então eu não quero nada, é tudo dele. Digo, e filhos? Então você temos 2 filhos. Sim, e filhos. Doutor, ele é o melhor pai que eu podia ter para os meus filhos. Os meus filhos vão estar muito melhor com ele do que comigo. Então os meus filhos ficam com ele. Aí eu achei aquilo meio estranho. Falei, eu nunca vi isso na vida. Né? Mas tá bom, não vou discutir com ela, é isso que ela quer. Aí eu vou entrar em contato com o sujeito, chamamos o sujeito lá do escritório e tal. E aí eu então digo para ele, olha, sua esposa esteve aqui me procurando para separar e tal. Ele, pois é, eu sei, ela já tinha falado para mim e tal. E aí, então, como é que o senhor quer a separação e tal? Porque ela conversou comigo aqui e me disse o que ela queria, como ela queria, que na verdade ela não quer nada. Né? Doutor, deixa uma coisa para o senhor aqui. Olha, quando eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, eu vim com uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada. Então, para mim, sabe, eu já estou acostumado, eu já sei como é que é esse lado da vida, então eu não preciso de nada.
deixa tudo para ela, porque, aliás, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi graças a ela. Então, eu quero que tudo fique com ela. Não quero nada, não preciso de nada. Eu vou aí ficar com um apartamentinho e tal, e eu toco a minha vida e pronto. Bom, e a questão da pessoa alimentícia, ela disse que não quer. Doutor, olha só, eu ganho tanto, né? Eu não preciso disso. Sabe, me dá 10% do que eu ganho, 20% que eu vivo com isso, o resto dá para ela. Sabe, dá para ela, porque, sabe, ela é uma mulher que, por a vida inteira, se privou de uma série de coisas para estar do meu lado, e ela agora merece, sabe assim, ter, quer dizer, condições de viver coisas que, do meu lado, ela nunca viveu. Então, meu salário todo para ela e tal, eu fico um pouquinho só para viver. E os filhos, ela, olha, doutor, os filhos, essa mulher é uma mãe fabulosa, né? E ela, assim, sabe, vai dar para os meus filhos o que eu jamais poderia pensar em dar. Então, os filhos... Aí eu disse, está esquisito esse negócio. Esse troço está muito estranho. Muito estranho. Né? Aí eu digo, aí eu chamo a mulher de novo, né, e digo, olha, minha senhora, eu não estou entendendo vocês. Eu vou chamar um psiquiatra aqui, porque vocês são dois, vocês são de outro planeta. Sabe qual foi a nave que vocês vieram aqui para a Terra? Aí ela chega para mim e diz assim, doutor, olha, eu vou dizer uma coisa aqui para o senhor, mas o senhor tem sigilo profissional. Eu digo, claro. Então é o seguinte, doutor, esse homem, eu não quero me separar dele, mas eu preciso. Ele é a pessoa mais maravilhosa que existe, não tem ideia, né? Como pai, como marido, eu sou apaixonada por ele, né? E eu, enfim, vou morrer apaixonada por ele. E eu não quero nada porque tudo é dele, né? E eu, na verdade, doutor, eu estou com câncer. E eu tenho uns 4, 5 meses de vida. E eu não quero que ele fique do meu lado sofrendo o que eu vou sofrer. Então eu vou voltar para Paraíba, vou morrer, e aí um dia vai ter a notícia que eu morri, e pronto, e a vida segue. O senhor entendeu? Eu digo, entendi. Então agora o senhor faça do jeito que eu quero. Olha, foi complicado. Que situação, hein? E eu não podia falar para o sujeito, né, porque ela estava com câncer, que ela ia morrer. Olha o meu dilema. Né? Quer dizer, o que eu devia fazer? Contar para ele? Né? Se eu contasse para ele, eu estava traindo a confiança dela. Se eu não conto para ele, né, eu estou interferindo numa situação que ele tinha o direito de saber e de se posicionar. Mas ela tinha um amor assim tão grande por ele que ela não queria que ele passasse pelo que ela ia passar e ele passaria do lado dela. Então eu nessa situação eu digo, olha, né, que coisa, né? Complicado. Né? Eu nunca separei ninguém porque os dois se amavam demais. Esse foi o único caso. Normalmente a gente separa um casal, quando faz um divórcio, uma separação, porque já não se amam mais. Mas nesse caso, não. Nesse caso era... E, enfim, e tantos como é que outros... ficou? Ela foi embora e... Ela morreu 8 meses depois ela morreu. Né? Eu nunca falei para ele. Tive contato com ele depois e tal, mas nunca... Que coisas... É. Olha, surpreendente. Bom, uma última perguntinha? Sim. Acho que a gente tem um tempinho ainda, já que a gente não vai fazer aquelas 3. Se pudesse mudar alguma coisa no sistema jurídico brasileiro hoje, o que você mudaria em primeiro lugar? Olha, eu acho que a gente está precisando muito de uma reforma judiciária. Eu acho que é muito importante uma reforma do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele assumiu, assim, quer dizer, uma estrutura muito grande e pouco eficiente. Cada vez mais investimentos, recursos. O orçamento do judiciário brasileiro é uma vergonha, é uma coisa assim absurda. É o judiciário mais caro do mundo, e não é o mais eficiente. Nós temos essa estrutura super inchada e que não responde, quer dizer, não devolve aquilo que ela, enfim, deveria, corresponder e devolver. Então, acho que uma reforma do judiciário já está na hora. Temos alguns mitos para tratar, a questão, por exemplo, das prerrogativas, da magistratura, esses penduricalhos. Meu Deus, tem coisas que são imorais. Por exemplo, o juiz, quando ele vai para uma comarca, e ele tem, pela LOMAN é Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ele tem que residir na comarca. E aí é razoável que, se ele vai morar num determinado lugar, que ele
more numa casa, ou num hotel, ou enfim, alguma coisa para ele poder dormir lá naquele lugar. Então ele recebe uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo, auxílio moradia. É justo, né? Pois bem, mas os juízes, eles moram, né, nas suas cidades. E eles têm as suas casas nas suas cidades. E recebem auxílio moradia. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá para entender. E fora outros tantos penduricalhos. Auxílio paletó? Paletó, motorista. Olha, na Holanda eu fiquei impressionado, né? Na Holanda eu conheci um magistrado na Holanda de corte superior, e o sujeito ia de bicicleta para o tribunal. Sabe? Ele vai de bicicleta. Quer dizer, aqui todo mundo, carro bacana e tal, né? Bota uma sirene para tocar, que é proibido. Né? Mas, enfim, então a gente precisa de uma reforma judiciária. E essa reforma do judiciário, sabe, é com coragem. Não dá para fazer uma reforma meia boca, porque sabe, vão ficar brabinhos e tal, que é hoje que acontece. A gente tem um Congresso Nacional hoje refém do Supremo Tribunal Federal. E processo de impeachment de ministro não anda. Por quê? Porque todo mundo tem rabo preso. Né? Então, como é que nós vamos fazer, né, uma reforma do judiciário se os nossos, vamos dizer assim, né, representantes, os nossos parlamentares, têm medo de enfrentar, né, determinadas situações, porque vão ficar brabinhos, vão ficar chateadinhos e tal. Os juízes corre o risco agora de só a PGR poder pedir, né, impeachment de ministro. Então, assim, eu respeito muito a magistratura. Nossa, conheço magistrados que são exemplos, né? Mas eu acho que a instituição, como a minha também, como a advocacia, como hoje também no Congresso Nacional, você vê hoje no Congresso Nacional o que aquilo se transformou, né? Essa questão das emendas parlamentares. Nossa, isso é uma coisa assim, é um absurdo isso. Imagina, quer dizer, o orçamento, né, na verdade, está na mão, né, de um deputado ou de um senador, que ele vai pegar, né, aquela sacola de dinheiro para botar onde ele quiser botar, e sabe-se lá, né, se aquilo vai ter o destino que era para ter. Então, essa coisa de emenda parlamentar, isso é uma coisa absurda. Né? Mas, enfim, então a gente tem no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, né, nas instituições de uma forma geral, né, esses desvios que nós fomos longe demais. Agora, para consertar, é complicado. Né? Quer dizer, nós saímos de um período da vida, quer dizer, do Brasil, que foi um período difícil, um período de retração, de restrições, para um período onde a liberdade ela ganha assim, né, uma dimensão absurda e incontrolável. Hoje, em nome, né, do politicamente correto, em nome das liberdades, em nome, enfim, de um monte de coisa que, na verdade, se você parar para ver, aquilo não faz o menor sentido, né, nós aceitamos e vivemos situações, sabe, assim, absolutamente absurdas. E precisamos mexer nisso. E né, dessas feridas nacionais é o Poder Judiciário. A gente tem que dar uma mexida nesse Poder Judiciário. Né? Esse Supremo Tribunal Federal, essa questão do cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa que precisa ser revista. Né? Supremo Tribunal Federal, o presidente escolhe e bota quem ele quiser. Né? Ora, isso nós vivemos no tempo do Incitatus, né? O cavalo do imperador romano, que botou o cavalo dele como senador da República. E o sujeito aqui vai e bota quem ele quer, né, lá para ser ministro do Supremo. E o Congresso Nacional, que tem esse papel de freio para que se cumpra o que a Constituição diz, que é notório saber jurídico, ilibada a reputação, ou seja, o Supremo é lugar de juristas e não de companheiros. Né? Então nós temos que ter, né, esse freio capaz de evitar essa subversão do que é o sentido do Supremo Tribunal Federal. Né? Quer dizer, como que um companheiro vai ter a dimensão da cultura jurídica constitucional para tomar assento numa Suprema Corte? Não tem. E aí acontece o que está acontecendo. E ninguém fala nada. E é o exemplo. Veja, é o exemplo que o Judiciário, né, ele vem do Supremo e vem para baixo. Uhum. Então, sim, o que acontece lá repercute em várias instâncias do Poder Judiciário. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa reforma do Poder Judiciário. Né? E acho que, claro, não vai ser suficiente, porque, quer dizer, a bagunça aqui no Brasil está numa dimensão tamanha que não adianta, né, você arrumar o quarto, mas no banheiro está com a privada entupida. Então, a reforma tem que ser em várias, quer dizer, outras áreas e instâncias, mas
especificamente naquilo que nós estamos conversando, o Poder Judiciário, eu acho que ele precisa de uma reforma já. Maravilha. Lauro, foi muito além do que eu esperava. Agora, Muito bom. Vou contar para você uma novidade, não havia falado antes, mas vocês que estão nos assistindo já sabem disso. Curtam, compartilhem, vocês que gostaram, porque você está concorrendo a um Oscar, porque quando nós fechamos um ano de podcast, nós vamos fazer um grande evento presencial, em que aqueles mais votados vão receber o Oscar do RH Debates. E você já está concorrendo. Olha Então, só. vocês que gostaram, eu tenho certeza que todos gostaram dessa nossa entrevista com o Lauro, desse nosso debate com o Lauro. Então, curtam, compartilhem, comentem, porque eu não tenho a menor dúvida que o Lauro vai estar no palco conosco recebendo o Oscar do RH Debate. Léo, o que você quer falar? Na verdade, a gente não fez nem metade de pergunta que a gente tinha pensado em fazer. Se você nos der a honra, nós vamos com fazer certeza a gente vai gravar uma outra com você. Só que eu vou provocar a audiência da seguinte forma. A gente vai botar os contatos do Lauro, tudo bem, mas a gente vai botar também, a gente tem os contatos do RH Debate. Se você tem alguma pergunta para fazer para o Lauro, para o próximo evento, que a gente vai convidá-lo, por favor, encaminhe um e-mail para o RH Debate, se identificando e dizendo qual é a sua pergunta. Que com certeza a gente vai coletar as melhores perguntas, porque com certeza virão muitas perguntas, mas vamos coletar as melhores para uma análise aqui independente, nossa, e ela vai estar representada no próximo episódio. Prazer. Foi excelente, muito obrigado. Bom, se você quiser fazer uma reflexão final... Assim, não, primeiro agradecer, é muito bom a gente ter uma conversa desse nível, né? Nós vivemos hoje também um período assim muito obscuro, né? Nós vemos a imbecilidade graçando de uma forma tal, né, que a gente fica assustado. Perfeito. Né? E é muito bom, assim, a gente vê, né, que a mediocridade ainda não, né, dominou, né, por inteiro, né? A gente ainda tem, quer dizer, ilhas de conhecimento, de saber, de inteligência, e estar aqui nesse programa hoje é como se eu estou me sentindo um náufrago numa ilha, né, onde a mediocridade fica longe e a gente aqui consegue, quer dizer, conversar, debater, né, com um nível de qualidade, né, com pessoas, enfim, como você, Paulo, você, Léo, e acredito também compartilhando com a nossa audiência, que, quer dizer, compreenderam, né, os temas que nós aqui enfrentamos, né, e, enfim, concordando ou não concordando, mas pelo menos podem fazer um juízo crítico daquilo que foi tratado. Isso é que é fundamental. Nós não podemos perder essa capacidade, Paulo, Léo, né, de refletir criticamente. Sim. A renúncia à crítica é a imbecilização total e a entrega, né, e a perda da própria autonomia e da própria dignidade. Então, a crítica, concordando ou não concordando, enfim, não importa, mas fazer a crítica. Isso aqui, para mim, é fundamental. E um programa como esse, um debate como esse, ele fomenta essa crítica. Com certeza, muitas pessoas concordaram, muitas não concordaram, mas pelo menos elas tiveram, quer dizer, a capacidade de alcançar a temática do debate. Exato. E a gente se sente como o beija-flor apagando o fogo da floresta, né? A gente pode não conseguir apagar, mas pelo menos a gente está fazendo a nossa parte. Ou então polemizando, como fazem os beija-flores. Exato.